sabe se ver e nem sabe quem você é. Então, esse teu passado está no seu presente. Então, será que você é as suas dores? Como que você tem se relacionado com você mesmo? Então, se hoje você é as suas dores, o que, que vai acontecer? É a lei da semeadura. É certa. A sua vida está amarrada nas suas dores. E aí, muitos adoecem, por quê? Porque não estão sabendo quem é. Então, quando você só vê as dores, você não se vê. Você não pode ficar nessa condição, porque isso é a armadilha da mente. Isso é você não estar em você mesmo, você está alienado, você está vivendo as armadilhas da mente. Oi, Magá, tudo bem, querida? Beijo para você. Você está vivendo essas armadilhas. Então, você começa a fazer o quê? Você começa a tentar se anestesiar. Então, se hoje você as suas dores, você traz anestésico para a sua vida. E é por isso que o seu esposo também usa droga. Ele traz anestésicos para a vida dele. Entende? Então, que dor que você quer anestesiar com essa relação? Por que é tão importante para você essa relação? Então, você acaba caindo numa crise existencial que se inicia porque você espera receber reconhecimento nessa relação. Você acaba querendo esperar o reconhecimento dele de alguma forma por tudo que você faz para ele. Então, essas suas dores do passado que você tem trazido são as armadilhas da mente que te deixa sufocada dentro dessa relação. Então, você começa a entrar numa crise existencial. Quem vive e quem é as suas próprias dores, vive uma crise existencial. Porque como você está esperando dessa relação com seu esposo dependente químico, você está esperando que ele saia da droga para você ser feliz, é porque como você está vivendo as suas dores e você não sabe quem você começa a se sentir não amada, não querida, rejeitada, e aí sim entra numa crise existencial. E aí se inicia esse processo de querer que ele fique bem para que você fique bem também. Então, o seu resultado no seu futuro, ou para você estar bem com você mesmo, depende das suas atitudes. Você precisa tomar uma decisão de enfrentar esse passado para poder iniciar o me curar de mim. Porque se você não iniciar, se você não colocar ponto final nesse seu passado, você vai ser as suas dores. Então, quem é você? Você é as suas dores. Essa relação que você tem com seu esposo dependente químico, ela só serve para te dar essa satisfação, você não tem mais nada para fazer. E eu sei o que você está vivendo, porque eu também passei por isso. Eu também vivi as minhas dores nessa relação. Como que é viver as dores nessa relação? É você entender que você não pode ter uma outra pessoa e que se você perder essa pessoa, você não se satisfaz. Você não pode ter algo significativo na sua vida. Então você precisa salvar alguém para se sentir bem. Você precisa estar cuidando de outra pessoa para se sentir valorizado. E isso é uma armadilha da mente. Só que você não entende isso, porque desde sempre do seu passado, que já está cheio de dores, você entende que você é uma pessoa que precisa salvar outro, você precisa amar outro, você existe para cuidar de outra pessoa, e que isso é altruísmo, ou que isso é uma postura cristã, ou que isso é o que é certo para o outro, só que você se esquece de você mesmo. E aí, quando você acaba ficando extremamente nervosa, aí ele está internado, você fica histérica em casa, você fica preocupada porque você quer controlar o que a clínica está fazendo. Por quê? Porque você está vivendo na espera de que quando ele voltar, a sua vida vai ficar melhor. Então, hoje, você está vivendo sob as suas dores. Que é o quê? A necessidade de ser amada, a necessidade de ser aceita, a necessidade de ter alguém para te satisfazer.
E como ele vive tudo isso, você não pode abandoná-lo. Você tem que ficar com ele. Você tem que estar bem com essa pessoa. E aí você faz de tudo para ele ficar bem. Então, você precisa tomar essa decisão e ter um encontro com você mesma. E quando a gente tem um encontro com a gente mesmo, nem sempre é gostoso. Minha equipe está me passando uma mensagem aqui. Ai, ai, eu já tô tossindo. Olá, gente! Sejam bem-vindos vocês que estão entrando aqui. Passaram pela live, vão assistir gravado depois. Então, o que a gente precisa? Ter um autoconhecimento para não sofrer. E o autoconhecimento, sabe o que é? É lembrar de si mesmo. Todo mundo fala de autoconhecimento. E muitas vezes a gente quer fugir desse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento dói. Não é legal a gente tratar a gente mesmo e olhar para o passado. Porque a gente quer é só pensar no futuro dentro dessa relação. E o maior perigo é descobrir que a história que você sempre acredita ser a sua vida é uma imaginação. É apenas uma invenção da sua mente. Por quê? Porque você está se relacionando com as suas dores. Você está se relacionando nessa relação com o seu esposo dependente químico através das suas dores. E isso é muito complicado. Isso gera um sufoco. Você fica o tempo inteiro com medo de perder. Ele precisa ficar bem. Você não consegue ter uma relação com o homem fora da droga. Você tem a relação com a dor. Então, se ele não ficar bem, você não fica bem com você mesmo. Então, isso é uma armadilha da nossa mente. Você está se relacionando com a sua dor. E aí você tem que cultivar as suas visões e os seus sonhos, para que isso seja a semente das suas realizações. Porque se você não plantar esses seus sonhos e continuar só sonhando na vida e na relação que você tem com ele, você não vai parar de sofrer. Então, quem é que está vivendo essa relação com o seu esposo? Você está se relacionando com um adicto? Você está se relacionando com você mesma? Ou você está se relacionando com um homem fora da droga? Porque, infelizmente, essa é a situação. Você está se relacionando com as suas expectativas nesse relacionamento. E é por isso que você fica o tempo inteiro pensando como que vai ser quando ele voltar da clínica, como que vai ser quando ele parar de usar droga, como que vai ser quando ele estiver em casa, como que faz para viver com ele e não ter medo dele me roubar. Então você está sempre numa relação sem entender quem você é, porque você está sendo as suas dores. Ah, é filosófico isso, Dani? Não. É porque você está se relacionando, você só está nesta relação por outras questões. Você acha que está com ele querendo salvá-lo, mas nem sabe por que você está com ele. E o motivo pelo qual você está com ele é o mesmo pelo qual ele usa droga. Então eu sei que muitas vezes a gente como esposa, a gente quando começa a procurar as comunidades, né, de apoio aos familiares, a gente quer falar sobre as nossas dores, a gente quer falar sobre quando ele usa droga, o que ele faz com a gente, a nossa manipulação, a nossa frustração, a manipulação que ele faz com a gente, né, a nossa frustração, e a gente não sabe olhar para nós mesmos. E tudo bem, se você quer continuar nessa relação, nesse sufoco, você acaba adoecendo cada vez mais se você já não estiver doente. Então, o que é que você tem que fazer? Você precisa aprender a parar de sofrer, entendendo as armadilhas e o jogo que a sua mente faz, para que você viva com o homem fora da droga e não só em prol de tirá-lo dessa droga. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a tratar você mesmo, você vai conseguir ter resultados até nessa relação com ele. Então, será que você é reconhecida por ele pela sua dor? Como é que esse seu esposo te reconhece? Será que é pela sua dor? Então, hoje, quem é você nessa relação?
Você é a mãe dele. Porque esposa não fica nesse cuidado o tempo inteiro. E o único problema de uma relação com o adicto nesse nível é que daqui a pouco ele não te olha mais como esposa, ele vai te olhar como uma mãe. Então, como é que você é reconhecida nessa relação? Eu vejo que tem muita gente buscando autoconhecimento e motivação. Só que o autoconhecimento, ele é totalmente diferente da motivação. Então, tem gente que está indo nos eventos motivacionais para poder ter um feedback, para poder ter algo que te motive a continuar. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas participam de grandes grupos ou até de comunidades para poder se sentir motivado para viver essa relação. E aí o que que acontece? Você é motivado e quando está todo mundo junto, você está muito bem. Mas o autoconhecimento, ele já é mais concreto. Porque a partir do momento que você sabe quem você é e quais são as dores que você tem alimentado na sua vida, você acaba entendendo que você está tratando aquelas dores, você precisa curar aquelas dores para você poder estar bem com você mesmo. Só que olhar para a gente dói. E aí a gente não quer o desconforto, a nossa mente não quer desconforto. Então, qual nomes que você tem dado a você por causa das suas dores? De coitada? De vítima? De que nomes você tem dado? Quais os nomes que você tem dado para você? Será que você é uma pessoa que tudo reclama? Uma pessoa reclamona? O que tem sido você? Esse tipo de comportamento, o que faz? Afasta pessoas de você. Uma pessoa que vive reclamando da situação, da vida, das condições o tempo inteiro, ela afasta pessoas de você. E aí você fica patinando, porque uma pessoa que continua reclamando da vida, ela não consegue olhar oportunidades e ela continua patinando nas amarguras da vida dela. Esse é que é o problema de uma esposa de dependente químico. E nós precisamos despertar, só que a gente não quer ouvir isso, porque a gente quer a solução para tirar ele da droga. E a solução para tirar ele da droga vai ser você entender como que você trata o seu autoconhecimento. Como é que você trata as suas dores. Porque o que te leva a buscar relacionamentos complicados assim e viver a vida dele e não viver a sua é você não estar tratada. É a raiz do seu passado. É você estar sendo as suas dores. Então, hoje você é o quê? Uma mulher reclamona? Você se sente uma mulher infeliz por causa dessa relação? Será que é por causa dele ou porque você tem olhado para as suas dores e só para as suas dores? E não tem visto o seu futuro? Você não está vendo possibilidades. E uma pessoa que não vê possibilidades, ela se acomoda no presente dela e vivendo do passado. Lembra que a gente iniciou falando do passado? Então você acaba ficando só nessa condição de passado e não vê as possibilidades de futuro que você tem. E uma pessoa que tudo reclama, ela se sente o quê? Rejeitada porque as pessoas não querem andar com ela. Porque as pessoas não conseguem compreender a situação dela. Então, será que você tem áreas da sua vida que está aleijada? Como é que está a sua vida hoje? Como que está as suas dores em relação às áreas da sua vida profissional, pessoal? Você só vive essa relação com ele? Como é que está a sua vida com seus filhos? Como é que está a sua vida com a sua espiritualidade? Você tem conseguido administrar essas várias áreas da sua vida? Então, qual outro nome você tem dado a você? Uma pessoa medrosa? Uma pessoa ansiosa? A pessoa que é medrosa, o que que ela tem? Ela tem medo de crescer. Ela tem medo de mudar. Ela tem medo de ficar só, para não se tornar vítima da própria história.
Ela acha que se ela ficar sozinha, as pessoas vão dizer para ela assim: "Nossa, você não tem ninguém na sua vida". Mas não é assim que funciona. O que que você tem feito por você? E aí, por você ter medo de ficar só, você se torna refém da sua história. E isso é uma armadilha da mente. Então, quantas vezes o medo de fazer, o medo de perder, né, te faz perder grandes oportunidades. Você olha a chance na sua frente e deixa passar. Porque o medo te cega. E o medo, o que que é? Nada mais do que insegurança. A insegurança de não saber como lidar com as situações. Então, se você é esposa de dependente e você depende dele, você tem muito medo de você perdê-lo, dele não te querer. Quantas vezes ele se interna e você fica em casa achando que você é culpada daquela condição, daquela situação. É bem complicado isso. A culpa também é outra dor que muitas vezes você tem e tem se dado o nome de culpada, culpada dele usar droga, culpada dessa relação estar do jeito que está. Então, tudo isso te traz aprisionamento e paralisia. Será que você também é aquela que só paga as contas dele? Por que que você paga a conta dele? Para você tentar amenizar a sua dor? Então, será que hoje você não está vivendo as suas dores? Será que hoje você não é as suas dores mesmo? Quem é você hoje, fora dessa relação? Quem é o homem fora da droga? Com quem você está se relacionando? Só com o homem ou só com o dependente químico? Muitas vezes eu, na minha condição de esposa, me relacionava só com um dependente químico. Ele estava bem e eu estava achando que ele estava querendo recair. Então, isso é um aprisionamento da nossa mente. E aí, para a gente poder parar de sofrer, a gente tem que entrar com o autoconhecimento, e o autoconhecimento é um encontro com você. E um encontro com você exige luta. Luta de sair da zona de conforto. E aí você precisa saber quem você é, porque você não é as suas dores, mas você tem se comportado como se você fosse as suas dores. Dani, eu não estou entendendo o que você está falando, então acompanhe a semana que você vai entender tudo o que eu estou falando. Você precisa entrar num momento de reflexão, num momento de solitude, de confronto com você mesmo, porque o casulo é um lugar de luta. A borboleta, quando ela passa, a lagarta, né, quando ela passa pelo casulo, ela está sentindo dores, é um momento de luta ali, de esperar o tempo certo, de estar sofrendo aquelas dores sem poder saber, correndo até perigo, medos, porque ali ela está vulnerável. Então, se você hoje é as suas dores, você tem que fazer essa reflexão. Quem é você hoje? E aí, quando a gente entra num casulo, a gente entra numa vulnerabilidade. Então, você tem que estar aberta para olhar os porões da sua história. Você precisa se desarmar para poder olhar para as suas dores. Reconhecer que você precisa de cura. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente acha que só eles que precisam de cura e a gente não. Então, quem que é você quando ele está internado? Quem é você quando ele está na rua bebendo ou usando droga? Você tem uma vida ou você vive à espera dele? Eu vivia por um tempo à espera dele. Eu não tinha vida, não tinha alegria enquanto ele não chegasse. A gente costuma dizer que a gente nem respira. Mas por quê? Porque nesta posição nós estamos vivendo a nossa dor. Estamos sendo a nossa dor. E a gente precisa aprender a se relacionar com esse dependente fora da droga. A gente, já que a gente quer ser esposa de dependente químico, você precisa entender que você não pode viver a história dele. Você tem que aprender que você não é as suas dores. Então, quem é você nessa relação?
O que que você não aguenta mais que você está insistindo em continuar fazendo? Muitas vezes porque você vive essa dor em você e você não consegue ter essa relação diferente fora da dor, você acaba se permitindo viver coisas que você já não está mais suportando para continuar nessa relação. E você pode continuar nessa relação. Você tem que salvar a sua aliança, mas não se entregando às suas dores, não sofrendo a dor dele, porque ele também está em tratamento. E você está em tratamento? Como é que está a sua relação com você mesmo? Você precisa entender que dor que está te paralisando. Quais são as dores que estão impedindo você de seguir? Você continua aleijada em qual dor na sua vida? Porque a hora que você vive só essa relação com o seu familiar, você, você não consegue olhar para sua casa, você não consegue olhar para os seus filhos, você não consegue olhar para mais nada, porque você fica pensando, eu estou muito nervosa, porque quando ele chegar, eu preciso estar mais calma para ele, porque senão eu acabo levando ele para a droga. Não é você que leva ele para a droga. Ele é que não está bem nele mesmo. Mas por que você vive essa situação? Por que você pensa isso? Você tem que pensar, quem em mim pensa isso? Quem em mim está nessa condição? Então, esse autoconhecimento, que é lembrar de si mesmo, precisa entrar em ação. Para que você possa, de uma vez por todas, trazer para a sua vida o seu eu dentro dessa relação. Porque a sua autoimagem está se perdendo dentro dessa relação. E você está tão desesperada que você não consegue nem ouvir sobre isso. Você não consegue entrar em tratamento. Você quer arrumar ele, tem que consertar ele, tem que dar um jeito dele parar de usar droga ou de beber ou de continuar nessa relação para que você, com a droga, né? Para que você tenha paz com você mesmo. E será que se ele parar de usar droga, você vai ter paz? Como que vai ser isso? Então, qual nome você tem dado para você? Essa mudança, os seus resultados, depende das suas atitudes. E se esse foco central da sua própria vida está em se alimentar dessa relação, é porque você não sabe quem você é. E esse é o momento de você começar a entender. Será que eu sou as minhas dores? Qual é o meu nome pela minha dor? Do que eu tenho sido chamada? Como será que as pessoas estão me vendo? Será que eu sou a depressiva? Será que eu sou a pessimista? Será que eu sou a descontrolada? Será que eu sou a histérica? Será que eu sou a perturbada? Quem sou eu nesta relação com ele? E se o seu passado, que a gente falou no início, se você tem um passado, você tem essas suas dores, todas essas histórias que você viveu não estão resolvidas e por isso você quer se suprir nessa relação. E aí, quando a gente traz esse passado para o nosso presente, gera tormento. Então, a gente tem perdido a esperança, perdido a saúde, porque eu conheço esposas que não dormem, eu conheço esposas que estão tomando medicação, eu conheço esposas que estão já entrando num colapso nervoso por causa dessa condição. E às vezes, esse homem, como eu ouvi muitas falarem, é um homem bom e tudo, mas como ele tem essas recaídas, ela se desequilibra. E aí nem ele fica bem e nem ela fica bem. Então os dois ficam desequilibrados nessa relação. Então precisa saber quem é você nessa relação. Você é as suas dores? Ou você é alguém que está plena,
que está completa, porque para você viver com um dependente químico, você tem que saber separar essa relação da sua vida pessoal, porque senão você adoece junto com ele. E essa é a maior dificuldade das clínicas, porque as clínicas têm tratado o esposo, têm tratado o dependente químico, mas não têm conseguido dar o suporte. E muitas vezes você, como esposa, você se coloca só na sua espiritualidade para tentar levar essa relação. Mas essa relação tem a parte espiritual, mas muito tem da tua responsabilidade. Então você precisa entrar em tratamento. Você precisa entrar em contato com as suas dores, olhar para o seu porão e entender por que você necessita tanto, você fica tão obcecada nessa relação, para que ela funcione, para que ela dê certo, porque senão você não é feliz. Então, se você quer parar de sofrer, mesmo vivendo com seu esposo, você precisa entender quem você é. Isso é um dos fatores principais, porque você precisa entender o que te levou a estar dentro dessa relação. Por que ela faz você perder a tua sanidade? E muitas vezes eu vejo mulheres que estão tendo a crise existencial, porque como ela espera que essa relação venha suprir tudo o que ela está sentindo, venha suprir tudo o que ela vive, todas as frustrações pessoais, ela se entrega, ela é manipulada, ela se torna refém, ela é roubada, ela apanha. E aí ela não sabe ter a relação fora desse relacionamento, uma relação com o dependente químico e esquece a relação com o esposo. Eu aprendi a ter uma relação com o meu familiar adicto, porque quando eu entendi quem eu era, quando eu entendi como eu funcionava e como ele funcionava também fora da droga e dentro da droga, eu consegui agir de uma forma que aquilo não me afetasse. Eu me preocupava, eu tomava as providências cabíveis, mas eu não vivia só as escolhas dele. Então, quando ele estava nessas escolhas dele, eu continuava seguindo a minha vida e cuidando das minhas coisas também. Por quê? Porque eu não estava nessa relação com o dependente químico. Eu estava numa relação com um homem fora da droga, mas eu tinha também o conhecimento para lidar com essa condição dele como dependente químico. Então, durante o período que eu vivi com ele, a minha filha, ela não foi, por exemplo, afetada por essa relação, por às vezes eu não jogava ela contra ele e também não deixava ela ser afetada pela essa ausência dele no início. Por quê? Porque ela precisava também entender que ele tinha uma questão, mas que nós tínhamos uma vida separada. Então eu escolhi continuar com ele. Não era uma refém dessa condição. Percebe? Então eu vejo que tem muitas esposas que estão em condição de refém. Dependem dele financeiramente, aí não conseguem, acham que precisam ficar nisso porque não tem mais o que fazer para si mesmo. Né? E isso não é verdade. Ou então elas muitas vezes acham que estão aprisionadas ou eternamente focadas nessa relação por causa da espiritualidade. Porque ela acha que ela fez um juramento e ela não pode deixar ele nessa condição de doente. Só que a dor dela tem mantido ela nessa relação muito mais do que qualquer coisa externa. Então, todos os resultados dependem das suas atitudes. Como é que você está se relacionando com você dentro dessa relação? Você precisa ter esse encontro com você mesma e se lembrar de quem você é. Porque se você está se olhando com as suas dores, você não vai conseguir, você vai ficar patinando. E vai ter áreas da sua vida que você vai estar aleijada. Então, é importante que você tenha essa oportunidade de olhar para você mesma, de ter um tempo para você. E aí, não perder as oportunidades profissionais, pessoais, que existem, que estão à sua volta e você não está nem vendo, porque você está doente. E aí você já não sabe mais o que fazer com ele e já não tem mais forças para cuidar de você. Então você precisa saber que a sua dor não é você. Você pode parecer bem, mas pode ter uma imagem distorcida de quem você é.
esse autoconhecimento, esse encontro com você, como eu disse, que exige essa luta, porque o casulo é uma luta, você precisa entrar em contato com você mesmo. Então, durante essa semana, a gente vai estar falando sobre várias questões emocionais e tudo que você tem que fazer para parar de sofrer, mesmo vivendo com ele. Então, hoje a live foi sobre quem é você? Você é as suas dores? Você tem sido as suas dores? Por muitos anos eu fui as minhas dores. Amanhã eu vou falar sobre as consequências de algumas dores que uma esposa de dependente químico ou de alcoolista, uma esposa de dependente tem vivido e tem sofrido consequências por causa dessas dores. Então amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês, que a gente vai se falando, a gente vai se vendo e deixa os comentários, né, na live. Me fala qual é a dor que você tem vivido hoje. Você acha que você tem sido as suas dores? Deixa anotado aí para mim, tá bom? E a gente vai se falando e vamos lutar contra as armadilhas da mente. Então, se posicione ao seu favor e continua com a gente, porque Fênix anda com Fênix e você, como esposa de dependente químico, é uma Fênix, porque a gente vive no meio das chamas, a gente tem se colocado numa posição de luta, então vive no meio de um inferno e a gente passa por tudo isso que a gente tem vivido com eles, morre muitas vezes e no outro dia ressuscita das cinzas para recomeçar tudo de novo. Então você, como esposa de dependente químico, você é uma fênix. Então não esqueça do seu valor e cuidado para não ser chamada pelas suas dores, para você não viver as suas dores. Então quem é você hoje? Você é as suas dores? Deixa essa reflexão aqui para você, tá bom? Gente, beijo. A gente se fala então amanhã, tá bom? Beijo para vocês.